91 anos de ACE, é um prazer estar nessa mesa aqui para a gente voltar um pouco na história e aprender um pouco com esses 91 anos de estrada, de conquistas, de desdobramentos a respeito dos engenheiros e dessa jornada maravilhosa. 1934 foi um contexto histórico. A gente estava há 8 anos aqui da Ponte Hercílio Luz, um mundo em transformação, principalmente em Santa Catarina, retomada da indústria têxtil, a Tupi veio um pouco logo depois, e a gente está aqui para escutar um pouco de vocês sobre um pouco do que vocês viveram ao longo dessa história, porque foram muitas conquistas. Em 34, na formação, saíram as primeiras leis sobre a questão da carteira assinada, jornada de 8 horas. Então, a gente vai olhando para trás, os jovens de hoje, me incluo um pouco nisso, um pedaço nisso, né? Às vezes a gente não tem noção um pouco das conquistas que foram feitas ao longo dos anos. E era legal vocês que vivenciaram a história, né? Como presidentes, ex-presidentes, né? Mas viveram muitos acontecimentos ao longo dessa jornada. Traga um pouquinho do que vocês conhecem historicamente desse 34 e é um pouco do que vocês viveram ao longo dessa jornada, né? O Otávio um pouco na questão na primeira turma de engenharia também, em 1960 também, um pouco logo depois, mas vocês viveram bastante coisa aí. A gente está curioso para escutar um pouquinho do que vocês presenciaram nessa jornada. Que bom. Boa tarde Henrique, boa tarde professor Otávio. Tenho o privilégio de tê-lo não só como colega, mas como um grande professor que eu tive e que me ensinou inclusive a trabalhar bem. Me considero um bom aluno, muito embora eu às vezes brinco e digo que eu fui expulso no primeiro dia de aula, mas só uma brincadeira. De toda sorte, estamos aqui para falar sobre a nossa instituição, Associação Catarinense de Engenheiros, que já completou 90 anos e no dia 24 agora, de maio, completará 91 anos. Uma associação que desde muito tempo ela batalha em prol da ciência, em prol do estudo, em prol de vários cursos e seminários, inclusive tendo cursos seminários internacionais, como foi da América do Sul, como foi um que envolveu 11 países, que foi na parte de transportes rodoviário, muito interessante. E nós estamos para falar, me pergunte que eu vou falar acerca de quando começou. Só uma consideração, a CE, quando foi criada, ela foi criada com o primeiro presidente, doutor engenheiro Oscar de Oliveira Ramos, e ele ficou 2 meses, então, para dar início ao segmento normal, com eleição, e aí entrou o engenheiro Haroldo Perdeneira como primeiro presidente eleito e efetivo. Esse ficou durante vários anos em 3 gestões diferenciadas. Mas fique à vontade, se o Otávio quiser fazer alguma consideração, vamos ouvi-lo. Em relação à Associação Catarinense de Engenheiros, eu tenho lembranças muito boas. Enquanto fazia o curso de engenharia, que ocorreu entre 63 e 1966, eu me recordo de ter sido convidado para participar de reuniões da CE. Na época, para um aluno, né, de um curso de engenharia, era uma satisfação, um convite prazeroso, né, participar de encontros dessa natureza. Não era praticamente uma sala emprestada por um órgão do Estado para a realização desse encontro. E terminado o curso, me recordo que logo depois da conclusão do curso e de receber a carteira do CREA, nós fomos convidados para nos associarmos à Associação Catarinense de Engenheiros. E
com satisfação. Desde esse momento eu estou ligado a essa entidade. Quer dizer, 1966 até o presente, quantos anos já se passaram, e tive a oportunidade, né, de participar de diretoria, posteriormente como presidente da entidade, e terminado esse período de presidente, fazemos parte do conselho diretor da associação, como questões legais, né, do estatuto, uma permanência, né, nessa posição, e a todo instante estamos envolvidos com aquilo que acontece na associação. É muito prazeroso tudo isso. Contando um pouco de história, fez parte da primeira turma em 1960, né? Ou seja, mas a CE foi formada em 1934, né? E como que era formada essa mão de obra de engenheiros, sendo que em 1934 a Santa Catarina começou uma vertente depois da crise de 29, ela voltou à movimentação, inclusive, é datado dessa época a questão do pleito, que a ACE participou muito próximo da BR-101, de alguns grandes movimentos, mas como que foi se montando isso, né? A ACE também participou desse pleito para a universidade também, porque ali começou-se um marco em Santa Catarina, né? Muito bem oportuno. Veja, a ACE, ela na realidade se sente muito orgulhosa porque dela saiu a primeira turma de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Engenharia Mecânica, no qual o Otávio faz parte. Também, por isso ela é chamada de precursora, ela antecede o sistema, ela também, o CREA, foi instituído dentro da ACE. Também o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE. Então, assim, várias instituições, mas em particular a da Engenharia Mecânica, saiu do corpo técnico da CE, que à época foi 66. A primeira turma formou em 66. 66 já formado, e até então, aí o Otávio pode me corrigir, o número de engenheiros ele viriam do Paraná e de outros estados, mas mais, vamos dizer, um número maior vinha do Paraná. Agora, só aproveitando, você toca, então eu falei em relação a instituições criadas dentro da CE, eu vou falar de 3 participações, que deram realmente um cunho muito interessante, a condição de associação grande. Primeiro, a duplicação da BR-101, que foi uma briga muito grande, e à época presidia o geólogo Dalzelei Benetton Pereira. E esse, junto com outros, claro, mas fez uma briga muito grande, essa duplicação. No correr, nós também participamos numa comissão que acompanhamos as obras da Ponte Hercílio Luz. Lá estavam 2 grandes representantes da CE, que era o presidente à época, o engenheiro Roberto Oliveira, e também o engenheiro Carlos Bastos Abram, engenheiro mecânico, o Roberto, engenheiro civil. Mas o Roberto, como calculista, ele estava muito à vontade para discutir as coisas. E em terceiro, a Alça, que foi uma obra também, uma obra rodoviária muito interessante, que é chamada de Alça, mas é o contorno viário da BR-101. Isso tivemos participação muito grande. E a CE sempre participa, agora recém entregou a coordenação de vamos dizer, um movimento, uma instituição muito grande chamado CONDES, que é Conselho Municipal de Desenvolvimento Regional. O engenheiro Otávio também participa dele, e sempre está presente lá, coordenando ou participando nas questões urbanas, vamos dizer, da grande Florianópolis. Da minha parte, olhando a história, né? Eu me recordo que no período em que eu estava como presidente, houve uma legislação provocada ou que estava tramitando no Congresso Nacional a respeito de atribuições profissionais que valorizavam, no nosso entender, em demasia o técnico de segundo grau. Inclusive, assumindo funções que até então eram exercidas por profissionais universitários.
E eu tive a oportunidade de negociar com a Telesc, Telecomunicações de Santa Catarina, que tinha estúdios de TV executiva por todo o estado. E, através dessa TV executiva, nos diversos pontos existentes no estado, Chapecó, Lages, Joinville, Blumenau, foi possível fazer uma discussão com as associações de engenharia e arquitetura espalhadas pelo estado. Eu acredito que foi muito bom pelo fato de uma integração entre as associações, com o envolvimento, né, da Associação Catarinense de Engenheiros, e eu diria que não resolvemos de todo, mas o processo, né, essa solicitação dos técnicos foi postergada. Não ganharam da maneira como estavam pretendendo. Então eu diria que esse foi um trabalho significativo por parte da Associação Catarinense de Engenheiros, além dessas obras, né, que há pouco foram citadas pelo Belardo. Eu acho que essa é uma temática interessante para vocês ressaltarem, principalmente aos mais jovens que vos escutam aqui, que normalmente as pessoas elas acabam não enxergando o fato histórico, porque ela nunca deixa de ser atual, a SE, fazendo 91 anos, mas ao longo do tempo ela sempre está envolvida em regulações, organizações, desenvolvimento, e isso nunca fica velho. Uhum. Então é importante que eles enxerguem o papel de vocês antes, hoje e amanhã também, porque também é importante a renovação, que cada vez mais aproximam com vocês, porque é muito importante quando as gerações se encontram e atualizam essas temáticas. Até porque a gente vem com inteligência artificial, vem mudanças à mão, né? Então, qual é a visão de vocês a respeito do papel de fato da CE e provocando eles a se aproximar, a entenderem a história, mas entender o hoje e o amanhã também, né? Nós temos batalhado muito no sentido de divulgar aquilo que a gente pode fazer, o que vem fazendo, mas eu posso adiantar que mudou um pouco, no meu entendimento, o perfil até do associado. Antigamente era muito comum o próprio associado, o engenheiro, enfim, até estudante, buscar a CE para convívio e aprendizado. Hoje a coisa está mais segmentada, de sorte que o profissional é convidado e raramente ele participa, porque tem a seguinte pergunta: o que a CE pode me oferecer? E é muito tranquilo, a CE vai oferecer cursos, seminários, então aprendizado, congraçamento, a parte social. Mas hoje sou obrigado a externar que nós tivemos que vender o nosso grande prédio que tínhamos à margem lá do Parque de Coqueiros, né? Por conta de valores exorbitantes que eram lançados, sobretudo na parte de IPTU, onde nós chegamos a pagar R$100 mil por ano. Então você imagina uma associação que tem a grande maioria de associados remidos, é o caso do seu pai, o Engenheiro Otávio, que é o caso do Abelardo, e dos 30% restantes, grande número não comparece em valores irrisórios. Nós chegamos a baixar a nossa anuidade de 500 para 250 para ver se entrava. Então, vou pedir permissão para o Otávio, que foi ex-presidente, fazer uma consideração interessante. Nós tivemos, em 2024, um incremento de pagamentos, né, dos associados de 50% em relação a 2023, mas tem que esclarecer. 2023 pagaram 2 e 2024 3. Então, isso responde por 50%, mas é a verdade. Então, nós não estamos mais hoje, preocupados em estar buscando associado para pagar, que isso não existe mais. Não existe. Não é o nosso caso. Não existe na grande maioria das associações. Um grande número já abriu mão disso e nós também, não de direito, mas de fato, nós não buscamos mais. Agora, para completar, o que é o associado que tiver interesse
ele pode continuar buscando o que ele já buscou. Aquele não associado que se apresentar também para tentar entender o que é associação, aí só indo ou participando dos nossos cursos e seminários para poder se congraçar. Eu concluo esta parte dizendo o seguinte: temos sim condição de transferir boas coisas, mas tem que haver a contrapartida de participação deles. Finalizo dizendo o seguinte: a gente faz um seminário muito interessante, busca recursos em vários locais, organiza todo, há um número de inscrição grande, aí, na realidade, o comparecimento chega a 40%, 50%, quiçá. Então, se o Otávio quiser completar. Nós estamos em outra situação, né? Como eu já mencionei, eu fui presidente em 1981 a 83. Então lá o envolvimento, né, da Associação Acadêmica de Engenheiros era de uma forma. Tínhamos uma quantidade grande de associados, eram mais de 1.000 associados. Tínhamos um jornal da CE, mas isso é o que existia naquela época. E como diz o Abelardo, a situação da associação hoje é totalmente diferente. As pessoas não precisam ir até a sede, elas podem participar de atividades através usando, né, os meios, as mídias sociais para se aprimorar, para evoluir. E eu diria que é dentro desse momento atual que há esse relacionamento entre associados e a entidade. E eu acredito que nós estamos conseguindo, né, através a gestão está conseguindo o envolvimento de muitas pessoas e mostrando o trabalho que a associação pode cumprir perante a sociedade. Isso é uma coisa que sempre me admirou na geração de vocês, que vocês sempre foram muito corporativistas, né? Brigando pelo fomento da classe, ou de classes em geral, não somente da engenharia, mas se a gente perceber historicamente, foram se construindo nesses últimos 100 anos aí, muitos direitos e conquistas em relação a isso. E eu acho que a CE, com 91 anos, praticamente ela navegou em toda essa jornada, né? E isso é algo que as novas gerações precisam estar muito atentos. Porque esse foi um papel que vocês descobriram, ou a dor faz isso, né? Vocês se juntaram pela dor e por pleitear, por lutar pelos direitos ou por aquilo que vocês achavam muito relevante à época. Mas isso continua, nunca para, né? Sim. Eu queria aproveitar e fazer uma consideração que não me fugiu. Nós agora teremos, deve ocorrer em outubro, um grande seminário, a gente chama de curso às vezes, de inovação tecnológica. E aí entra inteligência artificial muito, muito forte, né? Tem palestrante exclusivo sobre isto. Talvez, pela tipicidade dele, é uma coisa bem mais moderna, haja um engajamento grande daqueles que dizem que vão e efetivamente vão. É uma esperança que nós temos. E temos, sim, feito grandes, né? O Otávio já participou de alguns grandes eventos, do ponto de vista técnico, e a gente fica à mercê, porque, inclusive, hoje, eu vou externar isso aí, eu assumo a responsabilidade, nós não vínhamos cobrando o ingresso para participar de curso, seminário. Mas eu sou contra isso, porque em não cobrando, você não valoriza o suficiente para aquele que pagou. Bom, agora eu vou. E não corre isso. Em não cobrando, o que você tem? Vou repetir o que eu já falei anteriormente. Você tem um número previsto, fica com a expectativa, monta todo, ou tudo, né, para aquele número, quando na realidade, às vezes dá 30% dele. O que ocorre? Esvazia, desvaloriza o evento, porque o palestrante tem que haver também vamos dizer, a plateia bem definida. Então é uma dificuldade que nós temos. Espero que nesse próximo, já estou como se fosse um alerta,
pessoal realmente compareça, porque são bons cursos, pode ter certeza. Uhum. Vamos trazer um pouquinho de fato histórico, que diria que é uma curiosidade minha, mas como Florianópolis cresceu, a grande Florianópolis, a Santa Catarina cresceu muito nos últimos anos, a Ponte Hercílio Luz sempre foi algo muito emblemático. E se a gente fazer um paralelo, parece que se mistura a CE quase como uma história, porque no final a ponte veio, a CE foi fundada 8 anos após inaugurada, a CE foi fundada 8 anos após a inauguração da ponte, mas com muitos dos membros dessa associação fizeram parte disso, e a gente teve depois o uso dela, mas um hiato de muitos anos. Para quem não é morador daqui ou quem não conhece a história, a gente teve um hiato muito grande e depois uma grande conquista de novo aos dias de hoje. E eu sei que a CEP participou antes, lá no começo, mas depois ela teve uma participação muito grande nessa transição. Que eu estou trazendo fatos históricos para a pessoa entender a importância da CE nesse processo, né? Otávio. Bom, eu diria que eu participei de alguns encontros, né, entre pessoas do Estado e pessoas da associação, em que a associação estava levando contribuições para que o sucesso, né, daquela reforma viesse a acontecer de uma forma mais rápida ou cumprindo com o seu propósito. Então, eu diria que pessoas, né, que participaram da associação tiveram um papel preponderante nisso e são pessoas que merecem aí todo o nosso elogio pelo trabalho desenvolvido. O que eu posso dizer também, muito embora tenha menos idade, não tive essa participação como o ex-presidente Otávio teve, mas é que grande número de profissionais nossos sempre participaram e sempre, o que é importante, estiveram à disposição. Então eu digo o seguinte, a CE, ela, em tese, ela tem um corpo técnico espetacular, porque qualquer coisa que o município ou a região precisa de apoiamento técnico, em termos de entendimento, enfim, nós sempre podemos buscar alguém da ACE que possa participar diretamente nisto. Então, além da participação efetiva que já houve, em tudo aquilo que cresceu, porque, quer queira ou não, nós estivemos presentes sempre nas questões urbanas, pode ter certeza, de um jeito ou do outro. E temos, como eu vejo, né, temos profissional que é uma gama grande, eclética, e que pode estar participando sempre que eu disse isso numa moção que nós ganhamos na Assembleia Legislativa, que a ACE tem um corpo técnico especial e toda vez que o município, a região e até o Estado precisar de algum tipo de orientação, nós conseguimos buscar técnico que tenha essa qualidade. Essa eu acho que é a grande relevância que é importante as pessoas perceberem, né? Eu sou um filho da CE, né? Nasci, lembro, acho que desde pequeno, frequentando os corredores da CE, e você me destacou o quanto sempre houveram muitos debates onde vocês sempre provocaram evoluir como associação, né? E muito do trabalho de vocês é muito de bastidor, né? E essa é uma forma de contar algumas histórias do quanto vocês influenciaram desde pequenas histórias a grandes histórias, mas o quanto que vocês participaram da jornada da história da Grande Florianópolis ou Santa Catarina, principalmente até provocando o mercado, fomentando novas coisas, né? Tem histórias que vocês gostariam de trazer aqui que participaram na jornada de vocês, que seriam legal as pessoas conhecerem um pouco? Eu posso falar? Me permita? Eu tenho algumas, porque eu tive o privilégio de trabalhar. Olha só, eu trabalhava no antigo DAES, extinto, quando criaram-se as companhias de saneamento. Sou fundador da Casan. Fui depois trabalhar como, hoje, o secretário de urbanismo na prefeitura. E depois, com a vinda, para eu, dentro do que participei, foi dos grandes prefeitos, ou se não o grande prefeito que Florianópolis teve, que é, além de amigo, o senador Espírito de Almin. E eu fui chamado, então, por um secretário de obra, que também um grande amigo, mas saudoso, Marcos de Carlos de Almeida Brusa,
e me pediram para desenvolver um termo de referência para fazer um documento extraordinário. Isso me dói porque eu não vejo bem guardado, que foi o Plano Diretor de Drenagem Urbana, que eu realmente me preparei para isto, tinha pouca idade, mas estava já bem preparado, e desenvolvemos um plano espetacular. Isso servia para orientação, né, da ocupação do solo urbano, não só o plano diretor de ocupação de solo, né, como também o de drenagem, porque obras que iriam sair, né, construções próximas a rios, curso de água em geral, eles tinham obrigatoriamente que ficar subordinado a esse plano. E isso aí, durante bom tempo, conduziu, vamos dizer, a ocupação urbana de forma bem ordenada. Depois eu saí da prefeitura, fui para o BNH, não vou contar aqui a história, que não é o caso, mas trabalhando também na área de saneamento, enfim, e quem ficou ainda continuou, mas me parece que esse grande plano diretor era espetacular, foi feito por uma empresa muito grande de São Paulo, chamada OESA, 78, 77. Eu acho que ele não ficou bem guardado, de sorte que hoje foi um plano, não é um plano. Isso é uma pena, porque realmente é um documento muito relevante. Então eu deixo isso como saudade e com tristeza, porque um documento desta ordem, ou dessa ordem, está distante, ele realmente tem que ser muito bem cuidado e muito bem utilizado. Então essa foi uma das coisas, assim, uma das questões. Teve outras situações que não é o caso, mas não teve a participação direta da CE, mas teve a participação outrora de quem hoje dirige a CE. Então, minha colocação. Boa. Eu queria destacar a atividade que nós exercemos como engenheiros dentro de uma organização. E numa atividade, vamos assim dizer, técnica. E chega um determinado momento em que a gente se pergunta, esse trabalho técnico pode ser aperfeiçoado se a gente tiver uma amplitude maior de atuação? E foi dentro dessa concepção que eu diria que a partir de 1980, quase 80, a importância de ter atividades voluntárias, para que com isso a gente somasse à parte técnica um envolvimento com a sociedade. E eu diria que é dessa maneira, né, que vale para os engenheiros, mas vale para qualquer profissional, vale para qualquer pessoa, a importância dele desenvolver atividades além daquela que ele exerce por obrigação, né, que ele o faça através da parte voluntária. Então, eu diria que esse é um destaque que eu gostaria de ressaltar da importância, né, que nós estamos transmitindo às pessoas que terão a oportunidade de ouvir esse podcast. Vou até me quebrar o protocolo, acho que é uma pergunta muito importante para escutar de vocês. De onde vem esse voluntariado de vocês? Essa vontade de contribuir para uma associação de classe, de contribuir para toda uma classe. E isso é muito notório na geração que eu vejo de vocês, o quanto que vocês se envolvem em prol de uma causa, independente do retorno ou político ou financeiro, mas muito pela essa associação, essas conexões que vocês estabelecem. Me parece que isso vem se perdendo um pouco, né? E isso me parece algo muito natural de vocês. Escutar de cada um de vocês, de onde vem isso, né? Eu vou fazer um comentário bem rápido e também não tem nada de cunho pessoal, mas eu morei na Lagoa da Conceição, era sócio do Lagoa Yacht Club, e por 17 anos eu fui vice-presidente de patrimônio lá. E não sei, sempre com salário igual que eu tenho hoje na CE. E depois fui vice-presidente e fiquei presidente do LIC. E de lá, sempre participando em situações, ajudando, enfim.
aí vim a ser o diretor-geral da Mútua, que é o braço social do CREA aqui. Mesmo salário. Só brinco com isso porque tem gente que acha que é remunerado, né? E depois da Mútua também fiquei no CREA coordenando o colégio de diretores durante 11 ou 12 anos. E na CE eu estou na 4ª administração, não consecutiva, não alternada. Agora, para responder a sua pergunta, Henrique, como é que isso veio? Eu não sei, cada um tem um perfil. Eu nunca soube ser um empreendedor, eu sei projetar. Eu me preparei para projetar, então isso aí eu faço e acho que faço com boa qualidade. Agora, empreendedor não sei, mas eu tenho adoração por estar à frente de instituição quando a gente pode fazer o bem comum. Henrique, eu acho que está me dando uma oportunidade, um gancho, né, para entrar no livro Aposentado e Agora. Eu me aposentei bastante cedo, com 48 anos, e hoje estou com 82. Então imagina se eu me aposentasse, né, como diz alguém, que eu fosse pegar o meu curió e fosse passear pela cidade com a gaiola, né, tendo o curió. E a importância, né, de ter atividades voluntárias nos permite a ocupação do tempo, né, e tornando isso bastante produtivo, nos ocupando, nos envolvendo em termos de contribuições para a sociedade e que nos deixa satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo. É dessa maneira, né, que nós tivemos a oportunidade de escrever e sugerir às pessoas de que elas se preparem para a aposentadoria e desenvolvendo atividades que possam ser desenvolvidas uma vez que haja uma aposentadoria de fato, uma aposentadoria de direito, e que ele tenha a oportunidade de desenvolver uma série de outras atividades na sequência, ou na forma de consultoria, ou na forma de aprendizagem, de voluntariado, ou na forma de atividades voltadas à saúde, prática de saúde e tudo mais, e que fazem parte dessa publicação que nós estaremos aproveitando a oportunidade, né, do aniversário da CE para fazer o lançamento dessa publicação. Pô, porque no final a CE, isso faz parte também da educação, fomento, a trocas de informações. Eu acho que do livro teve um apoio da CE, vem apoiando também na questão da ideia do modelo de trabalho, da forma como ele provoca algumas informações. Isso entra também um pouco na CE, o fomento também das pessoas que estão ao redor dela também, né? E tem uma coisa que eu vejo também, que vocês foram preparados para isso, tanto da engenharia, mas vocês sempre tiveram que fazer planejamento estratégico, né? Vocês tiveram que ter visão de longo prazo, não imediatista pelo tempo das coisas, e foram doutrinados ou foram criados a olhar para frente e aprender a gerir o tempo, gerir as ações, e adquiriram muito a questão de observação, gestão de pessoas, gestão de processos, e isso faz com que o tempo diminuiu das coisas, mas o planejamento continua igual, né? Qual o grande legado da engenharia para vocês, ou essa visão de futuro que vocês têm, que eu acho que é importante para quem nos ouve entender a visão de vocês sobre visão de futuro, sobre como vocês trabalham o planejamento, né? Muito bem, eu sempre tomei o cuidado de fazer as coisas de forma paulatina, organizada e com foco em poucas coisas. Eu aprendi algo que eu acho extraordinário, de um grande mestre chamado Lao Tse, do qual eu tenho algumas citações dele, e uma delas que marca muito, ele disse que quem muito abraça, pouco aperta. Então você tem que fazer as coisas de sorte a ficar dono do que você está fazendo, e não atirar para tudo quanto é lado, e de repente
é como se pegasse uma arma com chumbo miúdo, não vai fazer nada, né? Então a gente procura atirar no bom sentido, mas em situações bem definidas e que você possa efetivamente coordená-la, né? Isso é um legado, isso a gente aprende ao longo da vida. Hoje nós eu vou falar por mim, sempre tomo esse cuidado, nós nos deparamos com uma velocidade extraordinária que no nosso tempo era muito mais devagar. Então você tem que estar acompanhando. O jovem já chega acelerado, né? O IA agora é algo que, até outro dia conversando com o Otávio, ele disse, faça tal coisa, e que eu fui aprender, e agora eu faço, agora eu busco uma porção de informações, né? Inclusive tem coisas sobre nós, lá é só procurar, né? Mas finalizo dizendo o seguinte, eu sempre ouvi muito os mais velhos, porque eu só vou saber o que o mais velho sabe quando eu tiver a idade dele, antes não. Essa é a minha... O Henrico já me conhece e eu sabe que em relação a essa indagação que ele coloca, eu tenho uma provocação. São 3 perguntas muito simples. Onde é que eu quero chegar? Visão de futuro. Onde é que eu estou? Né? Seria um reconhecimento do status, né, da posição em que nós estamos. E a terceira, que seria qual é o caminho, quais são as ações que eu tenho que desenvolver para chegar a essa visão de futuro. Se eu tenho respondido essas perguntas, eu diria que eu estou fazendo um planejamento estratégico na sua verdadeira concepção. É dentro desse formato, né, que eu tenho agido no dia a dia. Boa. A gente indo para a reta final aqui, acho que muito mais de vocês, mas o que você imagina a ser daqui a 10 anos, né? Quais são os próximos passos para 10, não, 9, né? Vamos arredondar a conta para chegar aos 100 anos, né? Qual é a grande visão aí para a SE chegar aos 100 anos, num status, né, que conquistas, ou onde vocês gostariam de ver a SE no 100º ano de fundação aí? Muito bom. Então vou ser rápido para concluir. Primeiro que, se Deus quiser, eu gostaria de ver, fazendo o aniversário de 100 anos, como presidente, o engenheiro Otávio. É um desejo meu. Ou antes, né? Mas nós estamos tomando um cuidado muito grande, nós recém adquirimos a área, e para que nós tenhamos sempre recursos, porque hoje nós não podemos mais, como eu falei, depender de associado para manutenção dela. Tem um custo fixo, que ele é algo que tu não pode fugir dele, e a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu vejo a CE ficando agora, que nós estamos com o pé no chão, ela se refortalecendo, porque realmente teve um tempo por conta dessas dívidas que chegaram para nós tivemos que nos acomodar, né? E refazer todo um trabalho, inclusive vou repetir, com a venda do nosso imóvel, mas hoje já com o imóvel adquirido num local muito bom, que é lá no Hantei Building, onde tem lá na Emily Bloom. Lá temos nossa sala, todos que querem participar podem estar lá, e a nossa ideia também é montar coisas do tipo, deixar lá uma sala, tem um tempo para esse que me foge, com locais para computadores, enfim, mas hoje também é muito coworking. mais... Coworking. Isto. Hoje também é mais difícil, porque todo mundo tem. Isso aqui já é um computador, aliás, mais do que os normais. Então, está lá o que eu quero deixar para quem nos vê agora, olhando a câmera, é que a CE está preparada para receber novos associados dos mais diferentes tipos, desde que na área de engenharia, e nós ficaremos muito honrados de poder, daqui a 10 anos, então, no aniversário da CE, ver que o trabalho que nós estamos fazendo hoje frutificou e efetivamente dá um retorno para que nós tenhamos ela forte e respeitada como sempre foi. Assim seja. Assim seja. Acho que a provocação fica para quem nos ouve
como que os mais jovens, né, se aproveitam, talvez podemos usar isso, da experiência, da vivência de vocês histórica, né, aproveitar esse momento ainda que vocês estão na ativa, estão presentes, vivem isso, gostam disso, e como que a gente pode, como que o mercado, as pessoas, os engenheiros podem se conectar. Como que essa mistura geracional, né, passa a ser frutífera para a classe, para a CE, né, e para o Estado, né, um Estado tão próspero, um Estado tão voltado para a indústria, vem desenvolvendo, e o quanto que tudo isso pode fazer sentido. A CE ela foi pioneira nas ações que ela fez, muita coisa, outras associações, inclusive, surgiram em função do pioneirismo da CE, mas quanto que isso hoje pode ser aproveitado por todos, né? Se quiserem fazer as considerações finais ou uma mensagem para todo mundo para que essas trocas talvez possam ser não só com cursos, mas que isso possa se tornar algo frutífero para as gerações, né? Eu vou pedir permissão, quero fazer uma referência ao livro que o professor Otávio, que eu chamo de professor porque assim eu fui, meu professor, nosso mestre e escritor. E quem tiver a oportunidade de adquirir, Aposentado é Agora, que é realmente vai ser uma leitura muito interessante e oportuna. O lançamento vai ser feito no dia 23, um local relativamente pequeno, que é a nossa sede na CE, mas depois ficará disponível. Aí o Otávio vai falar melhor. Então, em relação ao livro, fiquei muito gratificado porque eu pude colocar, com uma deferência dele, uma página ali. Então é interessante, falando da minha experiência de aposentado. E dizer a todos que nós estaremos, então, no dia 24, completando 91 anos, muito bem vividos, e espero que estejamos cada dia mais fortes para poder angariar o jovem. Minha frase final: todo jovem que achar que sabe mais do que o velho é ledo e engano, ou mais antigo. Caminhe junto, porque os dois juntos vão saber o que, vamos dizer, as duas cabeças somam. Antes não. E eu respeito sobremaneira o que tem mais idade. Isso aprendi com a minha mãe. Ela sempre disse uma coisa muito bacana: você vai saber o que eu sei com a minha idade. Então não acelerem. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Belardo pelas colocações que fez agora. Mas eu gostaria de relatar um fato, né, que eu convivo mensalmente. A minha turma de engenheiros mecânicos, formadas em 1966, se encontrava esporadicamente, a cada 5 anos, a cada 10 anos, e a gente estava vendo que ela estava se enxugando, né? Éramos 12, daqui a pouco já não éramos mais 12, hoje somos 8, e por que a cada 10 ou 15 anos? Entendemos que poderíamos reduzir esse tempo, e estabelecemos um procedimento. Primeira sexta-feira do mês, nos encontramos para congregar, para nos integrar, né, e trocar ideias, opiniões, ou nos atualizarmos. E vem uma pergunta, porque esse ano, o ano que vem, nós estaríamos completando 60 anos de formados. E sempre vem a pergunta, né? O que nós poderíamos fazer na data do aniversário para transmitir a outras pessoas? E aí vem aquilo que o Abelardo comentou, ou seja, nós temos aí uma experiência vivida, tivemos problemas, e que, uma vez transmitidas a outras pessoas, certamente eles vão ganhar. E é dentro desse espírito que nós nos colocamos e esperamos, né, que a partir das pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir esse podcast possam se aperfeiçoar e melhorar a sua vida, né, o seu desenvolvimento dentro das organizações. Muito obrigado. É muito bom escutar vocês
falando muito do convívio, das relações ou dessas proximidades, porque quando a gente começa a aprofundar um pouco na questão da inteligência artificial e do momento que a gente vive hoje, o conhecimento ele está cada vez mais fácil, está cada vez mais rápido, está cada vez mais disponível, né? E a grande visão de futuro que eu tenho é que o nosso maior desafio vai ser as nossas conexões, o quanto que nós vamos poder trocar sobre experiências vividas. E isso nenhuma IA vai poder ensinar a gente. Então talvez a gente volte, e eu acho que fica a reflexão, talvez a gente volte a um momento onde as conexões de fato é a grande moda do momento, porque conhecimento é algo que a gente vai ter de forma muito fácil, mas experiências vividas e relacionamentos, talvez essa seja a nossa grande conquista das próximas décadas, né? Então talvez a gente volte a um momento onde a associação passa a fazer sentido de novo pelas trocas, pelas conexões, pelas relações. Fica a mensagem para todos e essa provocação que vocês fizeram, talvez a gente volte à moda de novo. Não é isso? Muito bem. Valeu. Muito obrigado.